Olá, viva a todos, muito boa tarde, cá estamos de volta, como é habitual, às sextas-feiras, o nosso programa Pedra da Audiência. Hoje, como convidado, temos connosco um senhor que muito prestigiou e ainda hoje prestigia o mundo da comunicação social, do jornalismo. Sempre foi e ainda é jornalista, uma figura incontornável. Falamos de Joaquim Queiroz. Senhor Joaquim Queiroz, viva! Muito boa tarde. É com muito gosto que aqui o tenho. Obrigada por aceitar o meu convite para o programa Pedra da Audiência na RTV. Muito obrigado. Eu, ao longo da minha vida profissional, fui mais habituado a entrevistar do que a ser entrevistado. É verdade. O jornalista é assim mesmo, não é? E não é uma situação fácil. Não gosta de estar nesse lado, agora, entrevistado por Queiroz. si, com certeza que as coisas vão correr bem. Com certeza que sim. Há muitos anos que já nos conhecemos. Exatamente. Aliás, foi diretor de um jornal que era o Matosinhos Hoje na altura, sim, em meados de 1993. Até 2010. Até 2010, é verdade. Publicou alguns artigos onde eu estava lá também. Passou pelo Comércio do Porto. Passou por diversos órgãos de comunicação social. É verdade. Eu comecei a colaborar nos jornais em 1953. Tinha 19 anos de idade. Eu colaborei em diversos jornais, o Século Ilustrado, a Flama, o Diário de Lisboa, o Mundo Desportivo, o Jornal de Notícias, o Comércio do Porto e, por fim, desses anos todos de colaborador, primeiro um colaborador que ia lá ao domingo, porque eu comecei na área desportiva. E a área desportiva é uma área importante. Muito. Para quem gosta também. Sim, não, e eu posso lhe dizer, por exemplo, no Porto, nos jornais do Porto, os diretores normalmente vinham da área desportiva. Não sei porquê, mas quem faz desporto, quer dizer, quem escreve sobre desporto nos jornais tem apetência para trabalhar nas outras secções, não é? É capaz, se pegar um indivíduo da secção desportiva, ele trabalha no internacional, trabalha nas regiões, trabalha... Não é? No nacional, porque digamos que faz qualquer tipo de reportagem. O desporto dá uma certa ginástica para se trabalhar... Uma escola. É verdade. Para se começar a redigir, para aprender, aprender não e direi, hoje, se formos ver nos diversos órgãos de comunicação social, a maioria dos nomes sonantes passaram pelo desporto. O desporto é uma boa escola. E o senhor não fugiu à regra? Sim. Houve uma época em que os três diretores do Porto, os jornais, o Janeiro, o Comércio e o Notícias, os três diretores, Alberto Carvalho, Freitas Cruz e eu próprio, tínhamos sido elementos da secção desportiva. E depois passa para os nacionais, internacionais... Mas como estava a dizer, eu só em 72, apesar de toda esta minha paixão pelo jornalismo e por escrever, só em 72 é que eu fui profissional. Os jornalistas ganhavam muito mal. Sim. Em 72 pagavam-lhe os 2 contos e 200. Não é? Hoje, é verdade. Não é? Mas ainda hoje também há quem pague muito mal aos jornalistas. Sim. Em contrapartida há outros a ganhar milhares. Sim. Eu costumo dizer, e dizia às pessoas que começavam na profissão, sobretudo os que tinham curso de Direito, sim, e perguntava-lhes, tens o curso de Direito? Assim, e és solteiro? Então não queiras ser jornalista. Vai para uma terra qualquer, és delegado de Procurador da República, ainda tens casa de graça, ainda tens a possibilidade de casar rico, não é? É verdade. Porque foi sempre uma profissão, quer dizer, não foi um modo de vida, foi um modo de morte, não é? Uma morte mais apressada, porque as pessoas... Mas em 72... Em 11 de novembro de 72, que profissionalizei-me, no mesmo dia em que se profissionalizou a Vera Lagoa. A Vera Lagoa, jornalista, recordo-me perfeitamente. É verdade. Perfeitamente. E então,
No Notícias, ao terceiro convite do diretor Pacheco Miranda, não resisti e fui para jornalista, mas tinha de ter duas profissões. Eu já era casado e, portanto... Já tinha alguns filhos, já tinha aí uns Já filhos. tinha 3 filhos. Estamos a falar numa altura em que o senhor tinha mais ou menos 38 anos. Tinha 37. 37, 38, iria fazer os 38, exatamente, por aí, 1972, exato. E então, sim, 38. E a verdade é que eu trabalhava numa empresa comercial até às 6 horas da tarde. E às 6 da tarde ia para o Porto e às 7 horas tinha de estar no jornal até às 2 da manhã. E foi assim durante algum tempo, até que em dezembro de 73, um ano depois, o comércio de Porto foi comprado pelo Dr. Mário Quinda, do Banco Borges e Irmão. Sim. E foram buscar 3 indivíduos ao Jornal de Notícias. Um dos 3 fui eu. E pagaram-nos 11 contos. Mas nessa altura 11 contos. Parecíamos o Cristiano Ronaldo, não é? Pois, imagino. E foi fantástico, porque na cidade de Porto os outros jornais tiveram de rever os salários, porque não é? Começou a haver alguma contestação. E, portanto, em dezembro de 73 entrei no comércio, onde estive 22 anos. No comércio do Porto. É verdade. Onde foi diretor. Mas percorrendo todos os degraus da redação. Sim, foi subindo, digamos que de degrau a degrau. Chefe de secção, chefe de redação, diretor adjunto e diretor. Diretor entre 78 e 82. Sem apoios políticos. Foi a força do trabalho, a dedicação, que me levaram a esses lugares. Até porque quem me nomeou, quer dizer, podia ter algum receio das minhas ideias, não é? Claro. Portanto, mas foi o trabalho que me levou a esse lugar. Entretanto, um grupo de empresários cá do Norte quiseram fazer um jornal desportivo. A Gazeta dos Esportes. Exatamente. E vieram ter comigo. Para eu arranjar um diretor para a Gazeta dos Esportes. Pois. Porque eu era diretor de comércio de Porto. Sei. E eu, portanto, fui a Lisboa falar com o meu amigo Alves dos Santos, que era chefe da delegação do comércio de Porto em Lisboa, convidá-lo. Era um nome importante para o jornal. E o Alves dos Santos estava mais interessado em se reformar do que continuar. Do que dar continuidade à carreira, não é? E disse-me ao meu menino, que ele tratava-me assim, ao meu menino, vamos falar com o Alfredo Farinha, que era um nome grande também de jornalismo. Há quem diga jornalismo desportivo, mas eu não digo jornalismo. Claro. Ou é jornalismo ou não é? Mas ainda hoje se utiliza muito essa... mas é maldito. Exatamente. Maldito. Compreendo, pode ter aí um sentido conotativo, claro. Ok. E fomos falar com o Farinha, e o Farinha, como tinha 5% no capital da bola, hesitou, e a minha missão fracassou. Regressei ao Porto, fui reunir com os investidores e disse-lhes, olha, eu fracassei, não consegui. Falei com fulano e Beltrano, não vejo mais ninguém assim neste momento. Exato. Mas responderam-me, olha, já queremos informá-lo que, na verdade, entretanto, já decidimos, já temos diretor. Ele disse, ótimo, fico satisfeito. É bom, estou livre desta tarefa. Sabia que era... Mas já agora eu gostava de saber quem é. Sim, tem de saber, aliás. Tem de saber. É o senhor. Como é que reagiu quando soube que iria dirigir durante uma década? Eu disse, mas eu sou diretor de um jornal. Um trissemanário. Era trissemanário. À segunda, quarta e sexta, Gazeta dos Esportes. Portanto, eu comecei... Entre 80 e 91. Sim, em 81. Em 81. 81 e 91. 10 anos ali. Eu ainda fui diretor de notícias do comércio
Até 82. Portanto, durante um ano eu acumulei no país, não havia mais nenhum diretor de 2 jornais ao mesmo tempo, e nacionais. E, portanto, eu percorri Porto e Lisboa durante um ano, e mais de um ano, até cheguei a estar 2 anos e meio em Lisboa, e assumi com grande orgulho o início da Gazeta dos Desportos. Aqueles 10 anos foram extraordinários, onde apareceu muita gente já com nome no jornalismo português, mas, essencialmente, 80% foi gente que começou a trabalhar naquela altura, e hoje até... Tempos de outrora que também não eram fáceis. Eu agora vou lançar um livro no dia 21 de Abril. O 147? O rapaz do 147. O número 147, o rapaz. O rapaz não do 147. Eu vou-lhe explicar depois o porquê. Queremos depois, vamos querer que nos explique. Estamos cá. E, portanto, eu hoje ao escrever esse livro, que é uma autobiografia, fiquei muito feliz ao recordar aqueles nomes todos, e esqueci-me com certeza de alguns, porque eu fiz o livro só com a minha memória, não fui buscar mais elementos de lado nenhum, e fiquei-me satisfeito por a minha memória ainda responder a isso, porque... Graças a Deus. Aos está 80 perfeita anos, saúde, segundo sei. Mas eu tenho uma razão, também há uma razão para que isso aconteça. Eu sou neto de uma mulher do Douro. Sou filho de uma mulher do Douro. Pois. E, portanto, eu tenho de ser como o vinho do Porto. Não é? Pois. Quanto mais velho... Melhor. Eu dizia-lhe isso precisamente. Antes de entrarmos, eu dizia perfeitamente. É da minha está parte. muito bem o Sr. Queiroz. Vai dando para as necessidades. O senhor que nasce a 21 de abril, em 1934, na cidade de Matosinhos. Exato. Que era vila... e depois... Passou a cidade. Mas eu nasci a 21 de abril, mas nasci mal. Então? Eu devia nascer... Muito bem, ainda bem que cá está. Devia nascer em junho. Por quê? Porque nasci com 7 meses. Ainda cheguei cá por acabar. A sério? Nasceu com 7 meses? Não sabia. Essa situação é que eu não sabia também. Mas, sim. E eu nasci de tal maneira ainda imperfeito que era para morrer. Mas no talento cabia na palma da mão do meu pai. Pois imagino. Com 7 meses prematuro. E, portanto, a minha mãe queria que batizasse o filho. Mais rápido possível, antes que acontecesse alguma coisa. Antes que ele fosse embora. Elas eram muito católicas, não é assim? Sim. Claro. E então eu nasci às 3 da manhã e às 3 da tarde já estava a ser batizado. Pois. De tal maneira que só depois é que fui registado e o padre quis saber, e o nome? Temos de dar um nome a isto. A isto? Um grande homem ali já na altura. O padrinho era Joaquim, que só foi ao batizado o pai e o padrinho, não foi mais ninguém. E eu, claro. Obviamente, para benzer o menino. O padrinho era Joaquim, o pai era Delfim, portanto Joaquim Delfim Pinto de Queiroz. Só quando chegaram cá fora com o menino debaixo do braço, é que repararam que me tinham dado o nome de um tio meu, igualzinho. Joaquim Queiroz. Delfim Pinto de Queiroz. O nome que muito nos prestigia. E então, muito obrigado, mas então não morri. Ai, graças a Deus. Ainda não morri. Tinha uma missão na Terra. Portanto, fui durante 4 a 5 meses envolvido em algodão e rama e botijas de água quente, porque não havia as incubadoras, claro, não é? Naquela altura, claro. Com as pessoas de meia hora a ver se eu ainda respirava, e cheguei até aqui. Graças a Deus está prestes a fazer 80 anos. 80 anos. O seu 80º aniversário. Vai ser uma festa com a sua bonita família, que é numerosa. Tem uns netos lindíssimos. São uns 8. filhos maravilhosos. 8. Eu costumo dizer... Quantos filhos tem? 5 e 8 netos. 5 filhos e 8 Eu netos. costumo dizer que gosto muito dos meus netos 2 vezes. Acredito, são netos e filhos ao mesmo tempo, mas, não é? Sobretudo, gosto muito deles quando eles chegam lá a casa. E fico satisfeito. E é uma alegria enorme crianças. Quando eles se vão embora. Não era aí que eu queria chegar, porque eles estão uma alegria contagiante lá em casa. Isso é verdade. E é normal. Isso é verdade. Isso é verdade. Pronto, as crianças são assim mesmo. Sei que tem uma netinha ainda muito pequenininha,
claro, do Bibi, estou à meu espera. ex-colega da rádio também, o Jorge Queiroz, Exato. e tenho um filho que seguiu as pisadas precisamente do pai e que é jornalista, lá está, eu ia dizer jornalista desportivo, mas não, jornalista, licenciado em arqueologia, mas no jornalismo. Estamos a falar do Geninho, do Eugénio Queiroz, quem eu tenho uma estima e consideração, um carinho muito grande. E é engraçado porque ele tinha 18 anos e escreveu-me uma carta. Escreveu-me uma carta porque eu levei para colaborador do Comércio do Porto. Com que idade? Ele tinha 16 ou 18? 18. Tinha 18 quando houve alteração no ensino e, portanto, começou, antes do 12º ano, havia o propedêutico, não era? O propedêutico e tal. Sim. E só tinham aulas a partir das 7 horas. E ele disse-me, pai, eu preciso fazer alguma coisa até às 7 horas. Não é? Como é que eu vou preencher estas horas, não é? E eu então levei para a Gazeta dos Esportes, cortar telexes e fazer um recado. O telex, sei, o telefax. Até que um dia o chefe da delegação aqui da Gazeta dos Esportes, o Carlos Dias Costa, me disse, Queiroz, o teu filho tem o dom. Tem de ser jornalista. Porque é a única pessoa que eu tenho aqui na redação que faz as notícias pequeninas. Tem o poder de síntese, faz as notícias, não é? O que é preciso. E não é fácil, como sabe. Preciso e preciso. Fazer em poucas escrever, palavras ele dizia tudo. Em poucas palavras dizer tudo, não é? O poder de síntese. Porque para ser um bom jornalista, mestre do jornalismo, Joaquim Queiroz, não é preciso escrever muito. Não. O que é preciso é dizer tudo. E bem. E com verdade. E ter na veia a escrita e a comunicação, como se costuma dizer. É verdade. E então ele escreveu uma carta a dizer que jornalista nunca. Não penso que eu algum dia serei jornalista. Porque eu tenho o seu exemplo, sei que o sacrifício que fez e o que faz. E, afinal de contas... Vive do jornalismo, vive para o jornalismo, embora seja licenciado e tenha mestrado, segundo sei, em arqueologia, não é? Que não tem nada a ver com jornalismo, mas pronto, ele lá gosta nas suas horas vagas. Anda para aí a partir cacos ainda. Um dia vamos os dois, mas isso é outra história, pronto. E, portanto, tenho muito orgulho em todos os filhos, mas aquele seguiu exatamente os caminhos do pai. Bem que o Jorge ainda se cruzou comigo nos corredores da rádio. E também tinha algum jeito. Ele tem jeito. Tem jeito. Tinha voz e tinha jeito. Voz e presença também. Mas não seguiu. Não quis dar continuidade. Não. Está ligado, de certa forma, à comunicação na empresa. Diretor de comunicação, também está muito bem. E pronto, licenciou-se. Marketing e comunicação, não é? E, portanto, são dois rapazes que trabalham mais ou menos na minha área. E eu que sempre sonhei escrever e que cheguei aos 10 anos de idade, fui obrigado a ir trabalhar. Claro. É verdade. Porque o meu pai não me deixou continuar a estudar. Não havia dinheiro. É verdade. O professor ficou muito triste e bravo. Que o menino e bravo. Eu era um aluno mais ou menos. Mais ou menos não, segundo sei, foi sempre um bom aluno e um aluno brilhante. E ele disse ao meu pai, chamou o meu pai e disse, então ele não vai fazer o exame de admissão. Não. Então, se ele não vai, você é um criminoso. Foi um problema. E meu pai disse-lhe, olha, o senhor tem todo o direito de dizer isso, mas eu também tenho o direito de dizer que estou a fazer mais do que aquilo que me fizeram a mim. Claro. E eu, para fazer instrução primária, fila na tropa. Eram outros tempos, não é? Outros tempos, é verdade. E como meu pai era alfaiate, obrigou-me aos 10 anos de idade a ser alfaiate. Graças a Deus que o senhor não ficou por lá. Não, mas foram 6 anos de luta entre o dedal e a agulha. Estava, não. Era contrariado. Era contrariado. E, portanto, estando contrariado, que eu fui procurar um emprego. E arranjei um emprego. E no dia que arranjei o emprego, cheguei a casa e disse ao meu pai que, olha, alfaiate acabou. Agora vou seguir outra vida. Apanhei uma bofetada. Pois, acredito. Acredito. Pronto. Naquela altura os pais eram assim, não é? Mas não eram tão benevolentes como hoje. Fui trabalhar, fui estudar à noite. Claro. Por Oliveira Martins, na Rua do Sol. Fiz o curso de Jornal de Comércio, que é
a habilitação académica que eu tenho. Não tenho mais do que isso, não é? Qual é a sua habilitação académica? Curso Geral de Comércio, que era assim que se chamava. Sim, na altura. Eu depois equivalia ao 5º ano de liceu, de tal maneira... Quinto ano antigo, que hoje é o 9º. Hã? Que hoje é o 9º ano, equivale ao 9º ano. De tal maneira que quando eu me quis profissionalizar como jornalista, tive dificuldade. Tanto eu como a Vera Lagoa. Lagoa, sim, porque não tínhamos só tínhamos o 5º ano e era preciso o 7º. Pois, o 11º, para ter a carteira de jornalista. Exatamente. E então, mas como o nosso nome já era, e sobretudo o dela era muito conhecido, foi-nos solicitado que entregássemos prova do nosso trabalho anterior. Claro. Eu fiz um dossiê, o melhor possível, e tem piada este episódio, porque a Vera Lagoa ficou muito zangada por eu terem obrigado a isso. Claro. E então ela juntou todos os jornais que escreveu e mandou para o Conselho Deontológico para ser avaliado, mas necessitou de uma furgonete para levar o que ela tinha escrito. Foi interessante. E assim foi. Ainda hoje tenho a carteira profissional número 303. É o número 303, a sua carteira profissional. E olha ainda para ela com muito orgulho. Eu hoje vejo 6.000 e 7.000, a carteira de 6.000 e 7.000. Quer dizer, o jornalismo, a partir de determinada altura, passou a ser uma moda, não é? Claro. E desde então que apareceu a televisão, mais ainda, porque... Nunca tentou a TV? Não lhe dizia nada à imagem, mostrar-se... Não. Eu estava demasiadamente Queria mais era a escrita, nos jornais. Ninguém faz ideia. A televisão é um bocado, como é dizer, efêmera, não é? Só aquilo que nós, os jornais, temos ali, não é? É verdade. Sujamos as mãos e... Então, do tempo em que eu vivi, que era o chumbo, não é? Trabalhava-se no chumbo. Eu tenho recordações inesquecíveis com a área da tipografia, com os tipógrafos, os linotipistas, os compositores, os paginadores. E quem também tem muito orgulho em si foram os colaboradores que trabalharam consigo. Sim. Depois também envolvi-me tinha 50 anos, portanto, em 1984, o primeiro jornal a ser informatizado. Muita gente não sabe, foi o Comércio de Porto. Exato. É verdade. E quando chegaram os computadores ao Comércio de Porto, eu olhei para aquilo e disse, eu com 50 anos... E eu que estava habituado à máquina de escrever... Não. Não? E ainda estava habituado à máquina de escrever, mas escrevi muitas vezes à mão. Claro. Mas quando apareceram os computadores no Comércio de Porto, ainda havia lá jornalistas que não queriam a máquina de escrever. Ainda era à mão. Escreviam nos linguados, como nós chamávamos novamente. E, portanto, eu disse, eu não vou conseguir. Mas consegui. E depois, até hoje... É tudo uma questão de hábito, não é? Também não é muito difícil. Eu dizia, então se vejam as crianças a mexer nisto, como é que eu vou mexer? Agora a geração já nasce com isso na mão praticamente, não é? É verdade. É verdade. Portanto, eu vivi esta evolução na área da comunicação. Teve que evoluir consoante os tempos, não é? Exato. A fotografia, a gravura. A gravura era uma coisa extraordinária. Transformar a fotografia para uma gravura, para imprimir no jornal. Eram verdadeiros artistas. Outros tempos. Que jamais voltarão, não é? Sim. Felizmente também. É verdade. Há coisas boas, mas há outras coisas que não vale a pena muitas vezes recordar, não é? E pronto, há coisas no passado embora agora o jornalismo escrito tenda a ir desaparecendo. Nunca desaparecerá totalmente, porque as pessoas gostam de ter algo na mão para ler. Não é? Bem que agora já há muito nas redes sociais, os eletrónicos, não é? Eu próprio faço isso todos os dias, leio os jornais todos no instante de manhã. Pois acredito que sim. Sr. Joaquim Queiroz, vou convidá-lo para se manter aí sentadinho, hoje, é nosso convidado no programa Pedra da Audiência. Nós vamos para um curtíssimo intervalo e voltamos já a seguir. Até já, volte connosco.